Fala, galerinha! Eu sou o professor Marlon de Matemática e hoje, no nosso sexto tempo, os números e as notícias vão se misturar para criar uma reportagem daquelas, hein? Vamos dar uma espiadinha nos bastidores de um jornal muito especial, o Número em Foco, o jornal que, além de informar, ainda te deixa fera nos gráficos. Essa é uma ação da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Então, já se acomoda aí e fica ligadinho porque a primeira edição do nosso Super Jornal já vai começar. Começa agora mais uma edição do Número em Foco, o telejornal onde os números ganham voz e os gráficos viram notícias de primeira linha. Eu sou o professor Marlon, seu apresentador oficial, transmitindo direto do nosso estúdio matemático. Como manchete de nossas reportagens de hoje, temos um recurso visual que aparece com frequência em jornais, sites e programas informativos, os gráficos. Eles são muito utilizados para organizar dados, apresentar comparações e destacar gostos ou tendências de forma objetiva e clara. Mas para interpretar essas informações direitinho, não basta apenas olhar para os dados. É fundamental entender a estrutura do gráfico, reconhecer seus elementos e compreender o que cada parte representa. E para isso, temos uma matéria especial chegando agora, sobre como ler, interpretar e construir gráficos. Bora acompanhar? Atenção, galerinha! Está no ar mais uma matéria especial do nosso telejornal. Hoje vamos analisar como os gráficos são ferramentas essenciais para traduzir dados ou informações de uma pesquisa de forma que todo mundo consiga entender. E já vou avisando que existem vários tipos de gráfico, cada um adequado a um tipo específico de informação. Por exemplo, o gráfico pictórico utiliza imagens ou ícones para representar as quantidades, muito usado para as crianças menores para deixar as informações mais visuais. O gráfico de linhas, por sua vez, é ideal para acompanhar variações ao longo do tempo, como a mudança de temperatura em uma semana. Mas o foco da nossa matéria de hoje será o gráfico de colunas. Ele é um dos que mais aparecem por aqui, por facilitar a comparação direta entre informações. Bora ver um exemplo e conhecer os elementos que formam esse gráfico? Dá uma olhadinha aqui na telinha. Temos um gráfico de colunas, que apresenta os resultados de uma pesquisa realizada em uma turma da Super Escola sobre o esporte favorito dos alunos. Notem que esse gráfico é formado por essas duas linhas, chamadas de eixos. No eixo horizontal estão as categorias da pesquisa. Nesse caso, estão os esportes, que são basquete, vôlei, natação e futebol. Já no eixo vertical, temos os valores numéricos que indicam a quantidade de votos por modalidade esportiva. Esses números seguem uma escala, que nem sempre vai ser de 1 em 1. Dependendo dos valores do gráfico, essa escala pode ir de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, ou seguir outra escala. Por isso, é importante observar com atenção como os números estão organizados nesse eixo, para interpretar o gráfico do jeitinho certo. Agora, observem aqui no topo do gráfico. Esse nome indica o título do gráfico. É ele que fala com clareza o que está sendo abordado nos dados. Nesse caso, temos o título Esporte Favorito dos Alunos da Super Escola. E eu sei que vocês já repararam nessas barras que ficam em pé aqui no meio do gráfico. Cada barra é uma coluna que, nesse caso, representa uma modalidade esportiva e indica o número de votos que o esporte recebeu. E é com base nessas colunas que podemos interpretar os dados desse gráfico. Olhem essa primeira coluna aqui, Ela está representando o esporte futebol, que recebeu 83 votos, sendo a modalidade mais votada nessa pesquisa. Agora, olhem para essa última aqui. Ela está representando o basquete, que recebeu apenas 27 votos. Reparem que as colunas facilitam a comparação e podemos fazer isso analisando o número aos quais elas estão relacionadas ou pela altura em que elas estão. O esporte futebol recebeu mais votos. Por isso, a coluna dessa modalidade é a mais alta. Agora o basquete foi o esporte com menos votos. Por isso, a coluna é menor. E não podemos esquecer da fonte dos dados, que aparece logo abaixo do gráfico e indica
de onde as informações foram tiradas. Viram como o gráfico facilita a leitura? Percebemos rapidamente quais esportes foram mais ou menos votados. Então, bora continuar. Opa, só um minutinho, galerinha. Acabamos de receber uma informação quentinha aqui do estúdio. A turma do 5º ano acabou de fazer uma pesquisa e os resultados já começaram a sair. Aqui, a notícia é em primeira mão. Vamos direto à escola com a repórter especial que está acompanhando tudo de perto. É com você aí no local, Cássia Vilas Boas. É isso mesmo, Prof. Marlon. Eu estou aqui na escola acompanhando tudo de pertinho. A movimentação foi intensa durante toda a manhã. Os alunos do 5º ano participaram com entusiasmo da pesquisa promovida pelo Número em Foco, respondendo uma pergunta deliciosa: qual é o lanche preferido na hora do recreio? As respostas foram coletadas com muita eficácia e agora os dados já estão prontos para análise. A expectativa é grande para saber o que faz mais sucesso na lancheira dessa galerinha. Agora, a missão é com você aí no estúdio, professor. Organize essas informações direitinho para a gente entender o que os alunos mais gostam de comer. Volto com você aí no estúdio. Muito bem, Cássia! A equipe aqui no estúdio já recebeu os dados da pesquisa e agora é hora de organizar tudinho em um gráfico de colunas. Vamos começar observando o que os alunos responderam sobre o lanche preferido no recreio. As respostas foram as seguintes: 18 alunos responderam que preferem salgados, 8 alunos escolheram frutas, 5 alunos preferem sanduíches e 12 alunos responderam bolo. E olha só que bacana, galerinha! Com esses dados, já conseguimos iniciar a construção do gráfico. Vamos organizar as informações em etapas. E como você já sabe, a primeira coisa é definir o título. Ele precisa ser claro e objetivo para indicar exatamente o que está sendo representado. Nesse caso, o título mais apropriado seria Lanche Preferido dos Alunos do 5º ano. O segundo passo é construir os eixos. No eixo horizontal, colocaremos as categorias da pesquisa, ou seja, os tipos de lanche: salgado, fruta, sanduíche e bolo. No eixo vertical, representaremos os valores numéricos. Como o valor mais alto é 18, podemos marcar esse eixo de 0 a 20, crescendo de 2 em 2. Agora vem o terceiro passo: organizar as colunas do gráfico. Para cada categoria, teremos uma coluna cuja altura corresponde ao número de votos recebidos. O salgado, que teve 18 votos, será representado pela coluna mais alta do gráfico, chegando até a mesma direção do número 18 no eixo vertical. Já as frutas com 8 votos terão uma coluna um pouco menor, posicionada na altura correspondente a esse número. Agora, o sanduíche, que recebeu apenas 5 votos, será representado pela coluna mais baixa do gráfico. Nesse caso, a altura da coluna vai até o meio do espaço entre os números 4 e 6 do eixo vertical. E o bolo, com 12 votos, terá a coluna intermediária, maior do que de frutas e sanduíches, porém menor do que a de salgado. Mas calma, que ainda não acabou. Para o nosso gráfico ficar completo, ele precisa apresentar a fonte dos dados. Nesse caso, como a pesquisa foi realizada pela equipe do nosso próprio jornal, a fonte será o Número em Foco. Prontinho, galerinha! Agora temos um gráfico completo, organizado e fácil de entender do jeitinho que a matemática gosta. E assim, galerinha, vamos encerrando mais uma matéria do nosso telejornal, onde os gráficos viram notícia de verdade. Hoje, aprendemos como organizar os dados de uma pesquisa, montar um gráfico de colunas e interpretar cada parte dele. E olha, no próximo bloco, a gente vai colocar esse conhecimento à prova com uma questão modelo. Bora lá? Durante uma campanha solidária, os alunos se mobilizaram para arrecadar alimentos e ajudar famílias da comunidade. Tudo foi registrado e organizado no gráfico abaixo, mostrando quantos quilos de cada item foram doados. Quantos quilos de arroz foram arrecadados a mais do que açúcar? Será que foram os da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, precisamos observar com atenção os dados apresentados no gráfico de colunas.
Cada coluna representa um alimento arrecadado durante a campanha solidária e a altura da coluna indica a quantidade arrecadada em quilos. O enunciado quer saber quantos quilos de arroz foram arrecadados a mais do que açúcar, ou seja, é preciso comparar os valores dessas duas colunas. Analisando o gráfico, identificamos que foram arrecadados 50 quilos de arroz e 20 quilos de açúcar. Como queremos saber quantos quilos de arroz temos a mais que açúcar, fazemos a subtração. Então, 50 quilos menos 20 quilos é igual a 30 quilos. Portanto, foram arrecadados 30 quilos de arroz a mais que de açúcar. Logo, a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C aí. Então, galerinha, agora vocês já conseguiram entender como funciona um gráfico de colunas e interpretá-los. Então, chegou a hora da gente interpretar mais gráficos utilizando o que a gente aprendeu. Vamos praticar! Fala, gente boa! Vamos para a nossa dica de hoje. Olha só, gente boa, o gráfico de colunas ele é usado para mostrar e comparar a quantidade de forma visual e organizada. Cada parte tem sua função. O título mostra o tema da pesquisa e a fonte indica de onde os dados foram retirados. No eixo horizontal ficam as categorias, como nome de filmes, esportes ou lanches. Já no eixo vertical estão os valores numéricos. Lembre-se, hein? Cada coluna representa uma informação. Quanto maior for a altura da coluna, maior o valor mostrado, gente boa! Até a próxima! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Galerinha, dá uma olhada nessa questão aqui, ó. Durante uma reportagem sobre hábitos de consumo, o jornal exibiu o gráfico com os itens mais vendidos no supermercado durante a semana. Qual é a diferença entre o item mais vendido e o menos vendido? Será que é a diferença da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, tempo na telinha que já já a gente descobre. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos calcular a diferença entre o item mais vendido e o item menos vendido. Olhando para o gráfico, dá para ver que cada coluna representa um alimento diferente e mostra quantas unidades foram vendidas. Vamos analisar os dados apresentados. O leite foi o campeão de vendas, com 40 unidades. Em segundo lugar, veio o arroz, com 35. Depois, aparece o açúcar, com 30 unidades. Seguido do feijão, com 25. E por último, o pão, que teve 20 unidades vendidas, sendo assim o menos vendido. Observem que o leite foi o item mais vendido, com 40 pacotes, e o pão foi o menos vendido, com apenas 20 pacotes. Assim, para saber a diferença entre o mais vendido e o menos vendido, a gente faz a subtração. Então, 40 menos 20 é igual a 20. Portanto,
a diferença entre o item mais vendido e o menos vendido é de 20 unidades. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Se liga nessa questão aqui, galerinha. Durante uma matéria especial para o Dia das Crianças, foi ao ar o seguinte gráfico sobre uma pesquisa que mostra os brinquedos mais vendidos em uma loja da cidade durante o fim de semana. Quais brinquedos venderam mais de 25 unidades? Será que foram os brinquedos da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, tempo na telinha que já já a gente descobre. Até daqui a pouco. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos identificar no gráfico quais brinquedos venderam mais de 25 unidades. Olhando com atenção, observamos que a bola foi o brinquedo mais vendido, com 35 unidades. O carrinho aparece em seguida com 28 unidades vendidas. O jogo de tabuleiro teve 25 unidades vendidas. E a boneca, 22 unidades. Como queremos saber quais brinquedos venderam mais do que 25, ou seja, aqueles que ultrapassaram essa quantidade, vamos comparar essas quantidades. A bola teve 35 e o carrinho 28. Os dois passaram de 25. Já o jogo de tabuleiro ficou exatamente com 25, então não entra. E a boneca, com 22, ficou abaixo. Portanto, os brinquedos que venderam mais de 25 unidades foram o carrinho e a bola. Então, a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Galerinha, dá uma olhadinha nessa questão. Em uma reportagem sobre mobilidade sustentável, foi apresentado um gráfico com a quantidade de alunos que vão à escola de bicicleta por turno. Sabendo que a escola encomendou um kit de segurança para cada estudante ciclista e já realizou a entrega para os alunos do turno com o menor uso de bicicleta, quantos kits ainda faltam ser distribuídos? Será que é a quantidade da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, tempo na telinha que já já a gente vai descobrir. Até daqui a pouco. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos calcular quantos kits ainda precisam ser entregues. O enunciado informa que os kits do turno com menor número de ciclistas já foram distribuídos. Então, primeiro, vamos identificar esse turno e, em seguida, somamos a quantidade de kits dos demais turnos. Analisando os dados do gráfico, temos que, no turno da manhã, 48 estudantes usam bicicleta. No turno da tarde, são 35 estudantes. E no turno da noite, são 17. Observem que o turno da noite tem a menor quantidade, com 17 estudantes.
Então, os estudantes desse turno já receberam os kits. Agora, somamos a quantidade de estudantes dos outros 2 turnos. 48 do turno da manhã, mais 35 do turno da tarde, totalizando 83 estudantes. Portanto, ainda faltam ser distribuídos 83 kits de segurança. Assim, a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. E o nosso jornal vai ficando por aqui, mas na próxima edição tem mais conteúdo, mais aprendizado e, claro, mais matemática tranquilinha para vocês. Valeu, galerinha! Até a nossa próxima transmissão do nosso jornal O Número em Foco. Até a próxima!